Jurídico News, o nosso foco é focar você nas leis. Boa noite. Hoje, 13 de dezembro de 2012, estamos aqui nos estúdios da Just TV com mais um Jurídico News. O tema do Jurídico News dessa noite é insegurança das urnas eletrônicas. E a respeito, gostaria que a produção apresentasse um vídeo, nosso radar jurídico, que captou na internet um vídeo sobre uma experiência que foi feita na Universidade de Princeton. Ele está legendado. Por gentileza, nosso radar jurídico, produção. This is a Diebold AccuVote TS electronic voting machine. Our study shows that a criminal who can inject malicious software into this voting machine can control how the votes are tallied. His malicious software can steal votes, and it can cover its tracks so that the theft cannot be detected. To illustrate this danger, we have created in our laboratory a demonstration software program. On the morning of election day, the voting machine awaits instructions. The machine appears to be functioning normally, but unbeknownst to any observer, it contains malicious software that will steal votes. The machine greets the election workers normally. At this point, the election worker can perform so-called logic and accuracy tests that are supposed to determine whether the machine is functioning correctly. Logic and accuracy testing is essentially a pretend election. The worker casts pretend ballots, and then the machine counts the pretend votes. The election worker makes sure that the pretend count is correct. Our vote-stealing software can tell that the worker is doing logic and accuracy testing, so this is not a real election. It allows the pretend votes to be counted correctly, so that the machine passes the test. Everything still looks normal. Now the election worker tells the machine to start the election. The machine prints out a paper tape showing that no votes have been recorded yet. The election has begun. The first voter approaches the machine to cast his vote. The election workers have given him a voter card, which will allow him to cast one vote. He inserts the voter card into the machine, and the machine presents him with a ballot. In this example election, there are two candidates for president, George Washington and Benedict Arnold. The voter chooses George Washington. The machine asks him to confirm his vote, and he does so. The machine ejects the voter card after marking it as used. That's one vote for George Washington. 4 more voters cast their votes. They vote for George Washington, Benedict Arnold, George Washington, and George Washington. The correct result for this election is George Washington 4 votes, Benedict Arnold 1 vote. Election day is now over. An election worker approaches the machine, inserts a supervisor card, and tells the machine to end the election. The machine prints out a paper tape announcing the results. The tape shows that Benedict Arnold won the election, 3 votes to 2. This result is incorrect. Malicious software stole votes from George Washington. Muito grave. E para falar sobre esse assunto, temos a honra aqui de receber em nossos estúdios, mais uma vez, o engenheiro Amilcar Brunazzo Filho, que é engenheiro e moderador do Fórum Voto Eletrônico. Boa noite, Amilcar. Boa noite, Luiz. Boa noite. Muito obrigado por mais uma vez aceitar o nosso convite. Muito obrigado por essa nova oportunidade. Boa noite a todos os internautas do Jurídico News. Amilcar, diga-nos uma coisa. Esse modelo, esse sistema de urna eletrônica que foi examinado pela Universidade de Princeton, é o mesmo utilizado pelo Brasil? Precisa fazer alguns esclarecimentos sobre esse teste que foi apresentado. Esse teste foi feito em 2006
numa urna fabricada pela Diebold, que é o mesmo fabricante das urnas brasileiras. A Diebold Procomp no Brasil fez todas as urnas brasileiras que estão em uso. O modelo de segurança é exatamente o mesmo das duas urnas. A urna testada lá em Princeton é um pouco mais moderna, ela tem tela touchscreen, é mais rápida, tem chips mais modernos, mas o princípio, a arquitetura de segurança é exatamente a mesma. O ataque que foi feito em Princeton dá para fazer exatamente nas urnas brasileiras também. A respeito desse teste que foi feito, né, nessa urna semelhante à brasileira, feita pelo mesmo fabricante, que é utilizada aqui pelo Brasil, foi feito, sabe se foi feito algum reparo, algum mecanismo de trava para evitar esse tipo de ataque na época? Porque desde quando foi lançada as urnas aqui no Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral sempre diz que as nossas urnas são super seguras, né? E naquela época dizia também. Ele chegou então a fazer algum reparo? Até hoje não existe nenhum mecanismo nem para poder travar esse tipo de ataque. Esse ataque ele era feito através de insertando um programa, o vírus, né, que ele modificava o software original, através de um conector externo, um pendrive externo que tinha disponível. A urna brasileira também tem esse espaço, esse conector externo disponível. E o ataque era do mesmo jeito. O TSE negou sempre que esse ataque fosse possível nas urnas brasileiras, mas não aceitou em fornecer uma urna brasileira para a equipe de Princeton. Eles tiveram aqui em 2010, solicitaram que fosse fornecida uma urna para que eles pudessem testar, do mesmo jeito que fizeram lá, e o TSE ignorou o pedido e não entregou. Mas em 2009 o TSE fez uma modificação nas urnas, sim. Todas as urnas a partir de 2009 têm um chip a mais agora de criptografia embutido na motherboard, que pretende criar dificuldades a esse ataque. Cria alguma dificuldade, mas não inviabiliza. Ainda é possível fazer. Por isso, depois dessa modificação, é que foi feito o pedido do pessoal de Princeton, o professor Haderman, solicitou uma urna para que ele testasse se com esse novo chip ele conseguiria invadir também, e o TSE não forneceu a urna. Nossos internautas são bem inteligentes e podem ter certeza que vão saber que é bem sintomática essa recusa do TSE em fornecer uma urna para poder fazer esse teste pela Universidade de Princeton. Mas, em relação... Só mais um detalhezinho, esse pessoal de Princeton também testou a urna indiana. A urna indiana, que é mais antiga que a brasileira, também existia essa afirmação de que era insegura. Eles pegaram uma urna indiana, testaram e tiveram sucesso também. Isso foi em 2009. E em 2011, na Índia, foi modificada a urna, agora tem voto impresso lá para defender esse tipo de ataque. E lá também era dito que era segura? Também era dito que era segura, e lá, na verdade, eles pegaram uma urna e testaram, né, e tiveram sucesso no ataque. Eles só não conseguiram testar a urna brasileira, porque o TSE nunca permitiu que fosse entregue a urna para eles. Parece que é sintomática essa negativa, como eu já disse. Mas em relação à possibilidade de se fazer esse ataque de quem está de fora, foi demonstrado pela Universidade de Princeton. Se pretende burlar a programação dessas urnas estando dentro do próprio tribunal, não digo os juízes, mas talvez os funcionários, ou talvez um hacker, né, seria mais viável internamente. Agora, sobre um hacker externamente entrar no tribunal e fazer essas alterações, parece que hoje, dia 13 de dezembro de 2012, foi pego um internauta, um hacker, que comprovadamente estava fazendo alteração dos votos do Tribunal Superior Eleitoral no primeiro turno. Sabe alguma coisa a respeito disso, Amilcar? Sim. Esse hacker era um garoto de 19 anos, ele não trabalhava sozinho, ele era um dos elementos da quadrilha. Foi pego adulterando, atacando o sistema de totalização no primeiro turno no TRE do Rio de Janeiro. Ele foi preso pela Polícia Civil e está agora colaborando com a polícia para ver se atenua a pena dele, né, o inquérito. Está colaborando. Eles fizeram, o delegado da Polícia Civil e esse hacker participaram de uma apresentação de segunda-feira passada agora, no Rio de Janeiro, e hoje voltaram a se apresentar na Sociedade dos Engenheiros do Rio de Janeiro para a imprensa, para explicar o que eles fizeram, como que foi feito, e
está acontecendo lá no Rio. Ele invadia o sistema de totalização e tirava votos de um candidato e passava para outros. Mas embora tenha sido preso pelo delegado do Estado do Rio de Janeiro, delegado da Polícia Civil, a competência do crime é da Justiça Federal, portanto, da Polícia Federal. Sabe dizer se o caso já foi encaminhado para a Polícia Federal, Milka? O delegado que levou o rapaz e fez essa apresentação no Rio de Janeiro, na segunda e hoje novamente na Sociedade dos Engenheiros, repetiu nas duas vezes que ele levou o caso para a Polícia Federal e que a Polícia Federal não sentou em cima do processo e não levou adiante. Então ele está levando na Polícia Civil o processo adiante. A gente sabe que a Polícia Federal tem um acordo com o TSE para aquela questão da biometria, existe um acordo formal escrito entre as duas partes. A Polícia Federal disse que tentou simular esse ataque no segundo turno para ver se funcionava e que não tiveram sucesso, mas o delegado explicou na entrevista de hoje que a Polícia Federal não fez como eles sugeriram que devia ser feito, chegaram atrasados, porque tem horário certo para entrar, eles atacam durante a totalização, depois que 50% dos resultados foram apurados, eles entram nesse momento e tem 2 horas só para fazer a mudança dos votos. E, enfim, a Polícia Federal não teve a competência para fazer o teste como eles sugeriram, não teve sucesso e sentou em cima e não fez mais nada. E, ao que parece, ela também informou o TSE que ia fazer o teste. Então, o TSE estava sabendo por onde ia ser atacado. Bom, já é muito impressionante o fato dessa situação ter sido investigada e flagrada pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, ao invés da Polícia Federal, que é quem deveria estar fiscalizando, investigando esses tipos de crime e essa possibilidade tão evidenciada de se acontecer. Basta acessar todas as informações que temos na internet que você vai ver que é fácil fraudar esse tipo de urna eletrônica que é produzida, que é utilizada aqui no Brasil. Mas, em relação a essa investigação, que a gente não sabe como é que ela está, eu gostaria de lembrar que, não obstante o Departamento da Polícia Federal tenha que observar o princípio da hierarquia, o Ministério Público Federal não tem. A Ordem dos Advogados do Brasil também não tem. Eu gostaria de pedir aqui aos representantes do Ministério Público Federal e aos representantes recém-eleitos, inclusive, agora para a próxima gestão da Ordem dos Advogados do Brasil, que pudessem tomar ciência e acompanhar essas investigações. Amilca, a respeito do voto impresso, chegou-se a ser cogitada a questão do voto das nossas urnas eletrônicas, além de serem totalizados eletronicamente, também poderem ser impressos para viabilizar uma eventual recontagem de votos, caso alguns candidatos ou partidos suspeitem de alguma fraude em algumas sessões eleitorais. Sabe o que aconteceu com essa medida, com essa discussão? Mais do que uma proposta, Luiz, o que houve foi um projeto, uma lei que foi aprovada em 2009, a Lei 12.034, cujo artigo 5º diz que a partir de 2014 deveria haver o voto impresso nas urnas eletrônicas, com conferência, auditoria de 2% desses votos, e também a separação entre o equipamento de votar e o equipamento de identificar o eleitor. Essa lei foi aprovada e estaria em vigor a partir de 2014, mas em 2011 a autoridade eleitoral, os juízes eleitorais, tomaram a iniciativa de apresentar uma representação contra a lei, dizendo que seria inconstitucional, fizeram um vídeo explicando por quê. O vídeo é cheio de informações falsas, inclusive é fácil arrumar contra-exemplos, as informações desse vídeo do TSE, e foi feita uma representação ao Supremo Tribunal Federal, o STF, onde os juízes são os mesmos juízes do TSE, ou seja, eles eram autores, o ghostwriter da representação, eles fizeram todo o vídeo, todo o texto, representaram para o Ministério Público apresentou a representação deles como uma ação de inconstitucionalidade, aí eles, agora, como juízes, julgaram a ação que eles eram autores. E ignoraram todas as contraprovas que existiam, os argumentos que eles mesmos criaram, e julgaram e suspenderam a lei. A lei, no momento, está suspensa, aguardando eles tomarem uma decisão. Mas, Amilcar, a respeito dessa mencionada ação direta de constitucionalidade, o radar jurídico do Jurídico News captou um vídeo e que nós vamos apresentá-los, mas depois do nosso pequeno intervalo. Até já. Estamos apresentando o programa Jurídico News.